Fala pessoal, voltamos aí para mais um módulo. Vamos falar de produção virtual em ação, tá? Então agora que definimos a produção virtual e onde ela está sendo usada, nós vamos dar uma olhada rápida nos benefícios que o mecanismo aí de tempo real oferece para o cinema em geral, tá? A gente tinha visto aqui essa parte de inicial, então agora a gente vai entrar em alguns detalhes, né? Então nós vamos falar um pouquinho aí da criação, que é que a produção virtual traz a parte de criação muito forte. Vamos ver algumas ferramentas, tá? Que vai ajudar o cineasta aí, quem está fazendo produção virtual. Vamos estar falando sobre alguns multiutilizadores, né? E como a gente faz para trabalhar em colaboração. O Unreal é uma ferramenta colaborativa, então o mesmo projeto pode ter ali duas, mais pessoas trabalhando no mesmo projeto e também você pode utilizar o resultado do seu trabalho para estar fornecendo um sistema ali que pode ser acessado por várias pessoas ao mesmo tempo. Você pode ter pessoas dentro do ambiente, como produção virtual, ou até gerar ali um conteúdo, por exemplo, fazer a aprovação da sua produção virtual através da imersão com óculos com o seu aprovador. Então você consegue aí utilizar essa ferramenta de várias formas. Bom, a física em tempo real, que muita gente fala aí, que é esse novo mundo, que a gente tem ali chuva, tem a questão da água, do fogo, da fumaça, o vento, então tudo isso daí faz parte hoje das produções virtuais. Vamos falar um pouquinho da renderização distribuída. Isso daí, o que que é? Por exemplo, quando você faz um XR LED Wall, que você tem vários painéis de LED, você pode ter várias máquinas, cada uma fazendo um pedacinho da sua produção virtual e ela compor ali toda a cena para você. Então isso seria uma renderização distribuída. Então você acaba ganhando escala na sua resolução, na sua produção. Vamos falar a parte de captura do mundo real com movimento de câmera. Então a gente pode tanto ter os movimentos de câmera como capturar com mocap e outras coisas. Vamos falar um pouquinho da composição, as paredes de LED ao vivo, que a gente tem falado muito disso, e a mentalidade da produção ao vivo versus corrigir na pós, né? Na pós. Então, o que isso traz de benefício, o que isso traz de ferramentas e condições ali para você tá, ao invés de tendo que levar tudo para pós e corrigir na pós, você já faz ali em real time a sua gravação, a correção se tiver algo que você precisa corrigir. Também a questão do orçamento é muito importante quando a gente fala tudo isso, beleza, mas e financeiramente? Financeiramente, como vai ser essa vantagem? Gestão de dados, e aí você tem muita coisa, então quando você pode capturar, igual a gente viu aí numa aula que a gente pode capturar ao mesmo tempo o resultado no XR, está capturando o green screen no próprio XR para você usar na pós, então você tem muita informação chegando de vídeo, muita informação chegando de coletagem, por exemplo, você pode coletar todos os dados do seu traqueamento, você pode ter exibição de dados na sua produção virtual vinda de sistemas externos, então isso daí também é muito importante. E vamos falar um pouquinho aí dos produtos aí, entre eles as brincadeiras e jogos, tá? Então a gente vai abordar tudo isso agora. Então vamos para finalmente falar aí de produção virtual em ação. Então agora a gente vai falar aí os benefícios, né? E vamos estar analisando aí os benefícios que a gente está recebendo. E na continuação desse tema, a gente vai falar aí sim sobre departamento por departamento, os fluxos de trabalho e os benefícios específicos aí de cada área, tá? Então, para a gente começar, então, quando a gente fala aí que a produção virtual, ela oferece aí um grande benefício na criação de ativos, que a gente quer dizer? A gente quer dizer que em termos de fidelidade visual e eficiência em tempo real,
você traz isso pro criativo. Então, o criativo ele consegue ali na concepção e quando ele está produzindo na base, na criação, quando ele está ali na prancheta e está passando aquilo pro Unreal, que ele está trazendo a criação, ele consegue ali ter um resultado visual do pixel final que ele vai ter, então da resolução final que ele vai ter, da qualidade que ele vai ter, a forma que ele vai entregar, ele consegue realmente estar recriando a cena de tal forma que ele vai ter esse resultado e não vai ter perda de tempo, que ficaria muito ali para pós, ficaria ali para depois. Por quê? Porque quando você cria um mecanismo de tempo real, em que você tem a física, em que você tem o realismo, que você tem ali toda a interação, a luz em tempo real, você tem ali sombra, você tem os reflexos, então isso acontecendo em tempo real. Você já tem esse resultado ali na criação, o que acontece? Você já vai ver o pixel final que você vai ter na sua cena. Então não fica surpresa para depois. Porque o que acontecia muito antes, você até produzia num 3D, o render nem sempre era fiel àquilo que ia ser seu resultado, então muitas vezes você planejava de um jeito, mas a execução era diferente por dois motivos. Primeiro, pelos sistemas que aquela sua produção 3D ia passar, e segundo, pelo resultado ali no seu estúdio virtual, onde você estaria fazendo sua produção final. Nem sempre as câmeras, o ambiente real iria casar ali com o que você tinha planejado e com o seu planejamento ali de criação. Então isso acaba sendo muito importante, porque você está ali eliminando, né, diretamente no mecanismo ali de criação, você está eliminando ali futuros problemas e problemas que você poderia ter. Então, no final ali, a taxa de quadros desejada, a preservação e a fidelidade visual que você vai ter com aquilo que foi criado é muito grande. Então isso daí é um benefício muito grande. Por isso que o primeiro item aí, que é a criação, né? E a questão do controle ali do seu ativo, realmente ele vai ser fidedigno ali no processo. Então, como esses ativos aí de alta qualidade você consegue ter esse controle, você consegue ter, por exemplo, oportunidade de negócios adicionais aí para criar aí seus backlots, né, digitais. Então, você pode beneficiar produções, por exemplo, de formato mais longos aí e ter economia em escala. O que acontece? Você consegue, por exemplo, ter troca de cenas de forma instantânea. Isso daí vai te trazer uma economia de escala muito grande, né? E você vai conseguir dar origens aí a novos provedores de serviço aí, porque você vai conseguir de uma forma mais rápida, com custo menor, você vai conseguir ganhar aí uma escala grande na sua produção. Então isso daí é uma coisa que acaba sendo muito importante. E uma coisa que acaba sendo muito importante é que, e aí por isso que você acaba ganhando uma escala também, que acontece? Você criou ali, imagina que você criou o seu longa-metragem, você está gravando ali seu programa de TV, ou você está gravando ali sua produção virtual ali para o cinema ou mercado publicitário. Esse mesmo conteúdo que você está utilizando para sua gravação, para sua produção, esse mesmo conteúdo você pode aproveitar ele para estar fazendo um jogo daquele seu ativo, né? Então você consegue iniciar ali processos auxiliares com o mesmo conteúdo. Isso daí também traz de forma a enriquecer ali a sua produção. Então você consegue, por exemplo, tanto tá criando jogos, como você está criando, por exemplo, igual eu falei, visualização ali para celulares, você consegue estar soltando várias resoluções, você consegue estar
o mesmo conteúdo você está abrindo ali várias frentes, porque hoje você não tem apenas um caminho para você entregar sua mídia e você não tem apenas um público, então você consegue com o mesmo criativo que você usou ali, você consegue estar, às vezes, gravando até situações diferentes, mas com o mesmo conteúdo, então você ganha essa mobilidade, né? De poder, com aquele ativo, aquele criativo que você criou ali, seu projeto, você está dando várias saídas para ele de várias formas e até está gravando várias situações. Isso sem você aumentar e escalar o custo. Você escala a produção, você consegue abrir várias frentes, mas ao mesmo tempo você não vai exponencializar ali os seus custos, né? Pelo contrário, você tem ali agregado já aquela produção ali, então você não precisa criar conteúdo repetida vezes para vários mecanismos ali de saída. Então isso daí quando você trabalha com uma tecnologia em real time e um motor de game como no caso que a gente está falando muito aqui do Unreal, e não existe só o Unreal, tá? A gente está falando Unreal porque hoje é o líder, hoje você tem ele você consegue implantar na sua produtora, você consegue implantar no seu workflow de forma a custo zero, é uma ferramenta aberta, então você consegue ter essa qualidade de uma forma muito tranquila. E hoje a maioria dos sistemas são compatíveis com o Unreal, tá? Então por isso que a gente sempre foca muito no Unreal, mas existe outros, Unity e outros tantos, mas o mercado mesmo maior hoje é o Unreal. E eu não vejo um caminho aí de reversão, tá? No curto e médio prazo. Então, quando você aposta em treinamento, equipe, em cima do Unreal, você está aí fazendo uma aposta numa ferramenta que está consolidada no mercado. Então, nós temos então esses dois pontos aí, que uma área em que o VP oferece grandes benefícios e a criação de ativos. Além disso, como os ativos de alta qualidade fazem parte dessa equação. Continuando aí, o mecanismo de tempo real oferece ferramentas mais maleáveis, né? Mais maleáveis e pode ser personalizado para se adequar ao cineasta. Você tem aí ferramentas aí, que ele chama de ferramentas mais maleáveis. Como você, e personalizada, né? Como você está trabalhando com uma ferramenta em real time, você consegue dar para o cineasta, você consegue dar para o diretor alguns controles sobre o que está acontecendo, sobre a cena, que antes você não teria numa pós-produção, você não teria numa gravação ali que você está fazendo em tempo real. Então, exemplos, né? Você consegue de montar, e aí eu vou pegar até o exemplo do joystick mesmo. Você literalmente, vou pegar esse joystick aí que ele coloca, você consegue, por exemplo, pegar um joystick de PlayStation e tá colocando, por exemplo, o controle da câmera virtual pro seu diretor de TV. Então, para o seu diretor de TV ou para o seu diretor de cena ou para quem você acha que tenha que ter esse controle. Como você também pode usar esses controles para você ter controle sobre a iluminação, então você pode controlar num iPad, por exemplo, num teclado MIDI. Você pode fazer o controle, por exemplo, de luz e estar fazendo ajuste. Você pode controlar objetos em cena. Você tem a questão que você pode, por exemplo, linkar o seu cenário ali com uma mesa de luz via protocolo DMX. Então hoje você, por exemplo, você consegue ter o controle da sua luz virtual no cenário integrada com a sua luz real. Então via protocolo DMX. Então o Unreal utiliza protocolo DMX. A maioria das ferramentas ali de controle em real time utiliza o protocolo DMX. Então você consegue
ter ao mesmo tempo uma sincronia entre sua luz real e a sua luz virtual. E tudo isso traz ali um benefício grande, né, para a sua criação, e você acaba entregando ali para o cineasta, você consegue entregar ali um controle para ele melhor. Por a produção virtual, quando você utiliza uma engine de game, um controlador de game, no caso a gente está falando do Unreal, aquilo ali está em constante, é um ativo constante de desenvolvimento, porque sua ferramenta está viva ali, está em real time, então isso daí acaba realmente trazendo um recurso muito forte ali para sua gravação em real time e um controle maior, tá? Então isso você vai ter ali, até no caso quando você usa, por exemplo, reconhecimento ali de um mockup, alguma coisa assim, você consegue ver o resultado ali em tempo real e ter o controle disso, o que está acontecendo, né? Então os efeitos visuais você pode testar, você dá ali um controle para o seu diretor para ele ter 3 tipos de chuva, 3 tipos de iluminação, então isso pode ser trocado em tempo real. Então, por exemplo, você está gravando uma linha de show, você pode ter todos os seus spots de luz, os seus controladores ali, todo com luzes amarelas, aí você pode mudar o tom da luz em tempo real e encontrar ali a ideal, ou dependendo do momento você utiliza um ou outro. E melhor, esses controles todos que você cria para uma produção, eles são reutilizáveis, então isso é importante também. Você pode tá ali reutilizando esses controladores. Então isso também acaba trazendo para você, além de trazer o maior controle, você acaba também o tempo e o recurso gasto para produzir aqueles controles, você acaba aproveitando para várias produções. Então isso também é muito importante. Aí vamos falar um pouquinho também que a gente tem aqui, ó, a colaboração remota e multiusuário. O que acontece? Num set de filmagem aí tradicional, né, geralmente a gente tem um único feed de produção, né, de vídeo remoto, né? Então você acaba tendo ali de repente um compartilhamento de tela, mas é o máximo que você chega. Quando você tem um mecanismo de tempo real, né, por causa da essência dele, que já possui recurso de colaboração remota, por causa até dos jogos aí multiplayer, o que acaba acontecendo? Você consegue integrar ali o seu time ali no único núcleo. Então, por exemplo, eu consigo ter 2, 3 pessoas desenvolvendo, até mais, um time desenvolvendo ali a mesma cena, no Unreal, por exemplo, eu consigo ter várias pessoas colaborando ali e desenvolvendo na mesma cena do Unreal. Eu consigo, nas gravações ao vivo, ter pessoas em diferentes locais, por exemplo, trabalhando, por exemplo, com motion capture dentro da mesma produção virtual. Então, eu consigo ali que participantes, por exemplo, controlem ambientes em cena. Então eu posso dar, por exemplo, uma coisa bem simples. Eu posso ter um aplicativo no celular que as pessoas baixam ou entrem na loja, numa loja, num site, e aí escolham, por exemplo, cores. Eu consigo pegar o que esses usuários escolherem e tá colocando essa colorimetria no meu cenário, em alguma parede, de repente no cenário todo. Então eu consigo fazer isso em real time. Então eu consigo que várias pessoas colaborem em tempo real ali com a minha cena, como jogos, brincadeiras. Então não só existe a colaboração de produção, mas também acaba existindo a colaboração de estarem envolvidas ali, pessoas envolvidas em tempo real. E aí é multiusuário, eu consigo ter várias pessoas no programa ao vivo, por exemplo, tá interagindo ali de alguma forma. Ou através de uma votação, eles vão estar votando e vai estar acontecendo coisas no cenário, ou de forma de colaborar mesmo com imagens, né? Então, isso em real time. Isso só acontecia antes através de sistemas ali que a gente tinha
de render em real time, mas que não tinha o resto do que é necessário ali para você ter uma produção de qualidade. Então a gente tinha coisas que até existia essa colaboração em real time, por eu ter um acesso à ferramenta, mas eu não tinha toda a qualidade ali gráfica que a gente tem com as ferramentas aí, no caso com o nosso grande Unreal, tá? Então isso daí acaba sendo assim uma vantagem muito bacana aí para os sistemas. A física em tempo real é outro benefício que vem de origens de um mecanismo de jogos em tempo real. Então, o que isso significa, né? Significa que você pode criar ali acrobacias, você pode criar ali, você pode estar trabalhando com chuva, água, mexer com trajetórias de movimento de câmera, simulação da física em tempo real. Então você pode ter, você já tem a parte da iluminação, né, que você acende a luz e a luz tem todo um rebatimento, um cálculo ali imitando ali a física real, fora vento, fora a parte de gravidade. Isso é importante, você consegue ter que os seus objetos eles têm um peso, né? Realmente isso daí acaba trazendo ali um benefício muito forte, né? Para a sua produção virtual. Então, imagina que hoje você tem todo esse mundo de possibilidades e utilizando a física ali como simulação, né, para você ter uma série de variáveis. Aí você fala, nossa, mas é interessante, imagina uma chuva, né, a chuva que cai no ambiente e escorre a água realmente pelo piso. Imagina ali toda a parte da parte mais baixa, ela tá mais cheia de água, a parte mais alta escorrer, então coisas desse tipo. A própria questão ali de partículas, né? Então você consegue, por exemplo, ter uma erupção do vulcão e realmente as partículas elas voarem e terem um peso ali de gravidade, caírem e quicar, né? Então tudo isso daí agrega ali um valor incrível na ferramenta. Bom, a renderização distribuída não é um conceito novo para animação de efeitos visuais. E por que a renderização distribuída não é um conceito novo? Ela não é um conceito novo porque a gente já utilizava muito a questão de renderizar, fazer a renderização, só que na pós ali, ou no 3D, fazer uma renderização distribuída para criar grandes formatos de resolução. Na parte, quando a gente fala da produção virtual, se adotou esse conceito, então você consegue que máquinas diferentes elas façam em tempo real pedaços da sua produção virtual. Então imagina você pegar pedacinhos da sua produção virtual e distribuir em máquinas. E essas máquinas, cada uma vai entregar um pedacinho em tempo real. Só que detalhe, fazer isso em render era relativamente tranquilo, porque você fazia esse render e depois você ajustava a sincronia ali. Em real time, você tem que estar sincronizado em real time, você não pode ter nada de delay. Então, existe uma tecnologia muito bacana que a Unreal desenvolveu, entre elas o N-Display, que a gente colocou até na nossa... um dos extras é um material sobre o N-Display, em que ele faz, uma das possibilidades, você tem essa sincronia que é feita, esse sincronismo que é feito em diferentes máquinas para você poder ultrapassar resoluções aí, não fazer apenas resoluções de 4K e 8K, mas resoluções maiores, para você conseguir, por exemplo, produzir para grandes painéis de LED uma resolução ali
absurda que você precisar para você realmente ter a qualidade que você quer. Bom, o movimento de câmera do mundo real para realismo aprimorado também pode ser aproveitado na produção virtual. Então, o que acaba acontecendo? Quando você tem as câmeras traqueadas, né, você tem toda a parte de tracking das câmeras, e aí você tem os movimentos, então tudo acontece em tempo real. Então, muitos outros aspectos ali relegados ali à pós-produção, hoje podem ser fotografados e criados ali ao vivo. Então, essa composição que é feita ao vivo passa a ser avaliada ali durante a produção no set, tá? Então, antes, no cronograma ficava ali para pós-produção. Então, eu ia montar isso na pós-produção. Então, quando você adota a produção virtual ali como sua premissa, você tem que mudar a mentalidade ali de toda a sua equipe. Então, você passa a ao invés de falarem, isso a gente conserta na pós, porque antes tudo era isso. A gente conserta na pós, isso a gente conserta na pós. Vamos consertar agora na pré-produção ou vamos consertar na produção. Então, o que isso significa? Significa você mudar toda a mentalidade da sua equipe, mudar a mentalidade que se fazia produção de mídia. Então você passa a realmente, é aquilo que a gente vem batendo na tecla, a sua pós-produção vai ficar bem menorzinha, sua pré-produção e sua criação ela ganha um espaço, isso é muito importante, porque o tempo que você às vezes não tinha ali na criação, que você ia falar, isso conserta na pós para você ganhar tempo, agora se inverte, você vai dedicar um tempo maior no seu preparo ali, na sua criação, na sua pré-produção, e muita coisa você vai resolver já na produção. Isso não está ficando bom, você já vai ajustar, aí entra aquele item anterior de você ter os controles, às vezes na mão ali do diretor, e aí você consegue já ajustar e já sair da sua produção, da sua gravação, já com tudo resolvido, ou 99% aí já resolvido. Bom, evitar o aumento no orçamento na postagem com níveis de aumentados de colaboração. Você jogava muito, você acabava perdendo ali um tempo e dinheiro muito, porque você acabava deixando tudo para pós-produção, como a gente falou. Só que acontece, quando você tem essa ferramenta disponível para você na pré-produção, você já consegue, por exemplo, já ver as imagens que estão criadas, os takes, e você tem esse benefício adicional aí da produção virtual. Por quê? Você consegue já mandar para aprovações, takes, tomadas, planos de câmera, você já consegue fazer inclusive simulações. Então, você acaba tendo aí um resultado muito interessante aí que vai não consumir uma quantidade extra ali que o seu orçamento, você acaba tendo no seu orçamento por recriar muita coisa ali para pós, entendeu? Então você acaba tendo esse controle maior ali do custo do seu orçamento. Você tem aí, então, vamos falar aqui do rastreamento de ativos e o gerenciamento de dados. Então, o que vem ser isso, né? A gente tem uma questão que é você realmente rastrear, né, os seus ativos, as suas produções ali e as versões, né? Então você precisa, quando você na posse tinha várias versões, você acaba tendo ali, você precisa rastrear isso daí e gerenciar esses dados. E também os dados que você vai precisar receber em tempo real de fora, integrações e etc. Bom,
Então você tem uma parte que é a parte de ativos, né, gerenciamento dos seus dados de produção, e outra parte realmente que a gente fala de dados mesmo, que é você ter ali tá recebendo ali de alguma forma dados externos. Quando você assume uma produção virtual com um mecanismo em real time, isso daí vem de graça. Isso você ganha. Então é automático o controle de, por exemplo, de controle de versões, por exemplo, que você tem de produções. Então essas versões você tem um controle maior, você acaba tendo todo um controle desses ativos. A parte de gerenciamento de dados também é automática, e muita coisa já vem com APIs e ferramentas e recursos ali disponíveis que você acaba ganhando, vamos falar assim, sem custo, e isso você adota ali no seu workflow. Então isso daí, antes você precisava ficar, né, muito preocupado ali em controlar isso, versões e etc. Durante uma produção. Então, como tem isso daí na raiz do real time, na produção, tanto na parte de programação, scripts, isso daí acaba sendo de uma forma, resolve esse problema ali de uma maneira nativa. Então isso também que acaba acontecendo, ela te dá uma questão também de economia ali e maior controle, tá? Então tudo isso daí são questões que acabam sendo muito importantes ali, porque da adoção de uma ferramenta para produção virtual em real time, uma engine de games ali, esse motor em real time aí, que no caso a gente indica aí, a gente trabalha muito com a Unreal Engine. Então, vamos falar um pouquinho aqui, ó. Vamos falar um pouquinho e vamos... Produção virtual por departamento, né? Vamos falar um pouquinho aí. E aí, vamos definir ali a produção virtual e vamos compartilhar onde está sendo usado e entender seus benefícios gerais. Vamos ver agora como o Virtual Production, ou a nossa produção virtual, beneficia os principais departamentos de um projeto, tá? Então nós vamos desde o produtor e diretor de fotografia ao editor e supervisor de efeitos visuais, tá? Em muitos departamentos intermediários ali que tem na produção virtual. E vai ser bem impactante você ver nesse novo workflow como fica cada um, tá? Nesse novo workflow aí. Who are you? I'm no one. I was raised to do one thing. But I've got nothing to fight for. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. There are stories about what happened. It's true. All of it. The dark side. A Jedi. They're real. The Force.
Perfeito. Esse é o Despertar da Força. Vamos daqui a pouco, a gente vai falar agora produção por departamento, e aí vamos falar do produtor, e a gente vai falar até entre eles a Connie Kennedy, que foi, vamos falar aí uma entrevista que a gente leu dela, ela falando sobre Despertar, que ela foi uma das produtoras de Despertar da Força. Então, primeiro departamento ali que nós vamos falar é a parte do produtor, né? E aí sim, qual o benefício que o produtor tem aí com a produção virtual, né? Então, primeira coisa, vamos falar aqui dos benefícios, né? Então, o mecanismo aí em tempo real está permitindo a fidelidade de imagem de um nível tão alto que é totalmente possível pré-visualizar um filme inteiro durante a preparação, tá? Então, do modo que o produtor ele tem esse filme inteiro, ou essa produção de um programa, ele consegue até testar ali o público e fazer testes ali para que caminho ele vai seguir. Essa abordagem permite que você aprenda conceitos e explore até coesões dramáticas ali de uma história, ou até aumentar o envolvimento com o estúdio dos seus talentos ali, dos seus atores. Tudo a um custo muito acessível, tá? Em comparação a filmagens e pós-produção de um filme. Se você já está acostumado a trabalhar com formas mais tradicionais, e estamos falando aqui de previs, que a gente já falou, que é você ter a sua pré-visualização do que você está gravando ali na sua produção ao vivo, então isso é uma das vantagens que acaba tendo ali para você desenvolver ali o projeto. Você provavelmente já trabalhou com artistas conceituais e de storyboard, e ali a gente chama dos Spielbergs, né, para tentar comunicar ali um estilo e uma sensação ali num projeto, tá? Para ele realmente estar embarcado ali no conceito do projeto, para ele sentir mesmo a temperatura. Então, quando você pega a parte que você já tem esse resultado até antes mesmo de você ir para o set, né? Você acaba ali resolvendo uma série de problemas que você teria na sua produção. Então você já consegue ir para a sua gravação com uma sequência complexa ali de que você vai fazer e vai estar utilizando ali no seu processo de gravação, mas você já vai de forma a já ter definições ali muito melhores do que você antes ia. Então você vai menos às cegas, né? Você vai já com todo um histórico ali e um trabalho feito. Então isso daí é muito especial para o produtor, tá? Então você tem aí vantagens para o produtor, que é você ter maior fidelidade de imagem, né? Ele tem a maleabilidade também, de ser mais maleável, você consegue estar adequando ali e preparando de uma forma mais maleável, né? Para você, às vezes você tem que pegar o seu planejamento, o cast e tudo, e fazer ali uma adaptação, uma maior sincronização, vamos falar assim, dos trabalhos. Então, uma cena inteira, por exemplo, executada em tempo real, você consegue fazer alteração de ângulos, você consegue fazer ações e mudanças nisso muito mais fácil, porque você está ali em tempo real. Então, por exemplo, você consegue mudar seu set, a perspectiva, às vezes, os pontos de fuga, você consegue fazer um trabalho ali em tempo real, sem ter que voltar lá,
renderizar tudo de novo e começar quadro a quadro. Então você ganha flexibilidade, tempo é dinheiro e a produção virtual, por sua natureza, ela economizará os dois, tempo e dinheiro. Então quando a gente está falando em produção virtual esses novas formas de trabalhar, a gente está falando isso, você está economizando os dois, tempo e dinheiro, e isso daí por isso que a gente fala que produção virtual é produção de mídia e ninguém terá como produzir mídia se não tiver na sua estrutura a produção virtual, porque ou ele vai entregar sempre mais tarde ou ele vai ultrapassar o orçamento ou ambos. Então a competição vai ficar muito, muito dura mesmo. Então o resultado, você vai ganhar maior capacidade para refinar conceitos, de modo que o tempo de produção é gasto realizando o roteiro bem concebido. Em vez de reescrever e desenvolver durante a produção, cada momento é muito caro. Então, esse tempo parece uma coisa simples, né? Eu tiro eu tiro um tempo grande da pós, coloco na pré, e aí você muda todo o jogo, né? Nós temos aí, e já falamos bastante, que é a parte de você ter a questão do LED, né? E aí vamos falar para o produtor ali, né? O que traz de vantagem você ter os telões de LED? Então, o que o nosso mecanismo aí de LED acaba ajudando na cena, né? Então, em vez de você ter a tela verde mais tradicional aí para gravação, você vai ter outros benefícios aí para o produtor, né? Então, quando você cria uma inteira ao vivo em LED, um exemplo que nós estamos colocando aí foi essa produção feita pela Imagic com a tecnologia XR da Aximetry, e eles criaram um grande painel de LED com uma realidade estendida, que é o famoso XR LED Wall, que é o Extend Reality. Então, quando se cria uma produção dessa, tanto é visível para a câmera, quanto os atores que estão no set vão estar vendo essa estrutura, como também se você tiver até a questão de ter uma plateia, ou as pessoas que vão estar assistindo ali em loco, no local, vão estar vendo o que está acontecendo, né? Então, é tudo voltado ali para realmente para uma imagem real. Inclusive os reflexos, né, que acontecem, o reflexo que acontece ali no óculos do apresentador, que acontece ali na roupa, que acontece em objetos reais de cena, eles estão realmente refletindo a luz do ambiente. Então isso é fantástico, principalmente para a produção de shows, produção de cinema, produções que você antes ficaria muito com a questão da fadiga da tela verde, né? Que é você ficar ali brigando com o verde que está retornando no objeto ou o verde que está retornando na pessoa. Então, para esse tipo de produção, quando você vai falar em que você vai produzir e você precisa dessa qualidade, você precisa de objetos reais em cena, então a produção virtual com LED, paredes de LED, acaba sendo uma boa opção. E você utiliza a questão do chroma key, da tela verde, quando você precisa, por exemplo, de ter às vezes uma qualidade ali, uma mobilidade que você ficaria um pouco mais limitada na questão do LED. Então você sempre vai pesar, mas para a produção de cinema o LED é uma ferramenta assim muito bacana. Então o que ocorre quando o elenco e a equipe se acostumam a olhar para a mesma tela de cores planas, né? Por um longo tempo, no caso do verde, do chroma key,
ela acaba se desvinculando criativamente da história que você está contando. E, então, em vez disso, quando você tem uma parede LED ao vivo, você tem todo o contexto visual acontecendo ali. Então, você consegue deixar seu cast envolvido. Então, por isso que o cinema está adotando muito a parede LED. É como se fosse uma filmagem local. Então, o resultado é excelente aí. Por isso que o cinema cada vez mais tem adotando a questão do LED, né, como uma ferramenta aí essencial na sua produção. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui, como a gente tinha falado, da Connie Kennedy, tá? E aí, ela é uma produtora, né? E ela fez umas entrevistas, nós vamos mostrar aqui e ler alguma coisa da entrevista que ela deu falando de produção virtual, né? Então, uma pergunta que foi feita para ela, por exemplo, observando a evolução da produção virtual ao longo dos anos, e aí até falando, né, quem é ela, né? Ela é uma produtora executiva da Profile Studios. A Profile é especializada em fornecer serviços de captura de desempenho e produção virtual. Então, eles são líderes no setor de filmes, jogos e conteúdo episódicos, no caso de séries, né? Então, alguns créditos que vão para ela como produtora, tem A Guerra dos Mundos, Aventuras de Tintim, Guerra nas Estrelas, A Força do Despertar, Ragnarok e Vingadores Ultimato, né? Então são alguns exemplos. Então perguntaram para ela, né? Observando a evolução da produção virtual ao longo dos anos, quais você vê como alguns dos principais benefícios para um produtor? E ela fala que eu acho que uma das coisas mais importantes é que eles vão receber um volume de trabalho que provavelmente não conseguiriam de outra forma, porque teriam que esperar muito tempo e seriam proibitivamente caro. A maioria dos diretores que contratamos, eles têm uma equipe de efeitos visuais muito experiente. Eles estão se cercando de pessoas que têm um nível técnico de experiência em que podem confiar em quem confiam. Essa colaboração é fundamental. Você tem que ter ótimas pessoas em ambos os lados. Então você precisa de um departamento de arte, ou o que chamamos de departamento de arte visual, VAD, que entenda o processo de produção virtual, para que eles possam construir de acordo. Isto requer um tipo muito específico de habilidade. Há um número crescente de pessoas em empresas de efeitos visuais e empresas de produção que estão trabalhando em colaboração com pessoas que fazem grandes filmes de efeitos visuais, onde podem trabalhar em colaboração com a produção virtual e física, né? E aí perguntam para ela, qual é a curva de aprendizado para cineastas novos na produção virtual, né? Então ela fala assim, ó, eu acho que algumas coisas acontecendo quando alguém chega e é um novo no processo para eles. Nós não queremos jogar em uma situação em que eles estão apenas na frigideira e eles estão tentando descobrir. Queremos entrar e, antes de tudo, ouvir muito o que eles estão tentando fazer. Então, vamos conversar com eles sobre metodologia e como chegar lá. O desafio é tentar não atrapalhar o que eles já sabem fazer, que é tirar o melhor desempenho de seus atores. E precisamos facilitar isso. Contando que um diretor entenda que é isso que você está tentando fazer, isso permite que eles permaneçam no comando e focados nas coisas que mais importam para eles e não se distraiam tentando descobrir algo que pode ou não melhorar o que eles querem, que estão fazendo. Em outras palavras, eles não querem sentir que estão entregando o produto final. Eles querem sentir que ainda estão no controle disso.
É assim que o truque para nós é ter certeza que estamos constantemente servindo a eles e seus interesses. Então, ó, eu tiraria 2 pontos aí de... E não sei se vocês já ouviram falar em você modelar uma pessoa. Então, eu vou falar 3 coisas aqui só que é importante, né? Vamos colocar aqui. Primeira coisa é modelar. Modelar pessoas que estão no caminho dos seus objetivos, ok? Então, e aí eu trago até a questão aqui da nossa amiga aqui, da Cone. Então, primeira coisa, você tem que ter isso em mente. Se você quer chegar e ser um produtor de produção virtual e ter realmente resultado, claro, você precisa ter uma série de técnicas e você aprender uma série de recursos. Mas é isso, onde você vai buscar isso? Então, modelar pessoas que estão no caminho dos seus objetivos. E o que é modelar pessoas? É você copiar? Não. Modelar pessoas é você, através de material disponível dessa pessoa, de entrevistas, de livros, você buscar entender como essa pessoa pensa. Porque se essa pessoa chegou lá, ela sabe o caminho e como faz para você percorrer e o que você precisa tanto aprender como aquilo que você precisa focar para você atingir seu objetivo. Pô, legal. Então, o que eu modelaria dessa entrevista dela até agora? Eu modelaria uma palavra que ela falou que eu acho que de tudo já vale, que ela falou metodologia, tá? Então, metodologia. Então, vamos conversar com eles sobre metodologia e como chegar lá. Então, por que ela fala que com os novatos, né, os novos na produção virtual, vamos conversar sobre metodologia? Porque você não vai conseguir ter resultado se você não tiver metodologia. Metodologia do quê? Metodologia de uma câmera, metodologia de um processo de produção virtual, metodologia e de forma, essa metodologia, não basta ter uma metodologia, tem que ter uma metodologia certeira. E onde você vai buscar as metodologias? Então, nessas pessoas que você vai modelar, em livros que você vai se aprofundar, em cursos como esse que a gente está aqui agora nesse momento, treinamento de produção virtual, para você ter esses caminhos, então essas metodologias de como você produz. E para você saber como você produz, você tem que pensar igual quem produz. Então, como ela pensa, né? Então, esse pensar dela te traz já um jeito de pensar diferente. Então, com as respostas dela aqui, a gente já viu como ela pensa, né? Então, quando ela pensa em relação, quando chega a pessoas novas. Outra coisa, ela falou que tem que ter uma liberdade às pessoas que estão chegando, porque as pessoas que estão chegando, elas têm uma bagagem, ela tem um estudo que ela fez e elas querem aplicar. E aí vem a chave de ouro, né? Quer ver? Aqui, ó. E ela fala uma frase aqui que eu acho que essa é ouro. Essa é ouro e não é só para isso, é qualquer profissão, né? Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui e traduzir para vocês. E aí trazer aqui, ó. É isso aqui. E assim o truque para nós. Qual que é o truque? É ter certeza que estamos constantemente servindo a eles e seus interesses. Então ela fala isso aqui, ela fala, ela está falando de quem está no comando, né? Então,
o diretor, né? O diretor, ele tem que entender, né? Que o que você está tentando fazer, né? É um bom trabalho. E não entregar o produto final e passar por cima dele. Então, basicamente, ela disse aqui, faça seu trabalho da melhor forma, vírgula, mas não queira passar por cima do seu diretor barra coordenador barra chefe barra contratante barra xxxxx. O que é isso? Pô, ok, você vai produzir, você está aprendendo, você está chegando, você é uma pessoa nova, né? Ok, você quer mostrar trabalho, mas cuidado, tá? Cuidado, porque às vezes você acaba passando por cima do seu diretor, do seu coordenador, do chefe, contratante, querendo mostrar que você faz muito, que você entrega muito. Então, todo mundo sabe, tá? Todo mundo sabe ali que você vai ter esse gás, você vai estar mostrando o seu trabalho, mas se não precisasse de um diretor, se não precisasse de um coordenador, se precisasse de um chefe, contratante, já nem teria, tá? Por questão de custo e por questão de workflow, se existe essa função, é que ela é necessária. Então, se você é um produtor e quer passar por cima, às vezes, de um diretor e tal, isso daí vai causar problema para você, porque precisa que as coisas passem pelo diretor. Então, você tem que ter um truque. Você quer ir além, você vai além de produzir, mas entrega para o seu diretor. E faça que ele entenda que você está gerando o seu melhor e o melhor trabalho que você está entregando para ele, tá? Então, isso é um truque, né? O brasileiro leva muitas coisas no pessoal, né? O brasileiro leva muito no pessoal. E isso aqui é profissionalismo. E o que é o profissionalismo? É você... Ah, mas eu sou muito bom, eu era para ser já o chefe. Não, pessoal. Tudo tem caminhos, tudo tem processos. E aí, de novo, metodologia. Então, quando você segue uma metodologia bacana, quando você segue processos, quando você segue hierarquia e você faz o seu melhor, você vê, foi uma coisa que quem está falando é quem produziu grandes filmes. Então, isso está no DNA dela. Então, quando você absorve isso para o seu DNA, você faz modela esse conceito, parece bobo, né? Parece um conceito simples, mas faz toda a diferença. Eu já vi muita gente boa não estar no mercado de trabalho porque não tinha esse truque que ela chamou, essa sacada. Então isso fez diferença. E aí, finalizando a entrevista dela, então, olhando para o futuro de produção virtual, onde você vê oportunidade de negócios em potencial, né? Então, a tecnologia de XR LED Wall é realmente emocionante para todos. Somos uma empresa que se destaca das grandes empresas de efeitos visuais. A maior parte da produção virtual está acontecendo em locais como ILM, MPC ou o ETA. Se eu não me engano, o ETA eu coloquei como referência para vocês, tá? Então assim, ILM, MPC ou o ETA. E alguns de nós que estão tentando fazer o máximo possível com poucas pessoas como um grupo independente. E aí, o
que está nascendo alguns grupos independentes e produções aí médias, né? Não só os grandes estúdios. E aí, isso daí é uma questão aí não do Brasil, é uma questão mundial. Você tem pequenas e médias produtoras crescendo e aparecendo aí muito forte. E vai ter mercado para todos eles nos próximos 5, 10 anos. Né? Então você tem até 2028 triplicando essa produção. Isso é um estudo, tá? Mas nunca deixaremos de trabalhar com essas empresas diferentes e nós preparamos para poder usar sistemas nos quais podemos colaborar efetivamente com qualquer pessoa com quem trabalhamos. Portanto, não precisamos mudar nada sobre o que estamos fazendo. Eles não precisam mudar nada sobre o que estão fazendo e podemos integrar processos perfeitamente. Aí a palavrinha aí, ó, processos, né? Que é uma palavra também que é importante. Em tudo que você vai fazer na sua vida, você tem que ter aí processos, né? E processos, metodologia, não é por qualquer forma que ela falou de novo e agora ele falou em processo. Acho que o importante é poder continuar trabalhando juntos, onde diferentes empresas estão focadas em diferentes aspectos da produção virtual. Então podemos nos unir e fazer algo que nenhum de nós pode fazer sozinho. E acho que a fraternidade continua entre todas essas empresas, diferentes e muito importante para levar isso adiante. Sempre há competição, mas acho que também sempre houve muita colaboração, né? Sempre houve muita colaboração no campo da produção virtual. E não vejo isso mudando. Todos nós estamos constantemente compartilhando ideias e avançando e nos beneficiando da pesquisa e desenvolvimento uns dos outros, né? Então, o que acontece? Isso a gente tem feito aqui no nosso grupo, a gente tem nosso grupo VIP, então a gente tem colaborado nesse grupo, e isso é muito forte, mesmo que, entre aspas, tá, sejamos, num certo momento, competidores, né? Mesmo que em alguns momentos competimos entre nós, em alguns podemos até dizer alguns clientes, ou em algum momento, fazemos parte de um todo maior, que é da produção virtual. Então, o que acaba acontecendo aqui é o que acontece lá fora. Constantemente nós estamos compartilhando ideias ali, né? E estamos nos beneficiando uns aos outros de pesquisa e desenvolvimento e fomentando o mercado de produção virtual. Então, a gente, quando reúne grupo e está criando condições de que haja essa colaboração, né? Que esse é o intuito dos grupos, por exemplo, que temos de alunos, né? O que acontece? Você acaba tendo essa colaboração aí e quem ganha? Quem ganha é a produção virtual no nosso país. Que quanto mais a gente tiver gente produzindo e a gente transformar a produção virtual e o Brasil numa grande produtora mundial de produção virtual, porque nós já somos, eu acho que o país que mais exporta designers, que mais exporta especialistas aí no campo, um dos mais, né? Não vamos ser também falar que assim é o maior, mas somos um dos maiores que exporta para o mundo inteiro produção, pessoas, designers que produzem aí 3D, que produzem. Hoje você pega a Califórnia lá, por exemplo, as agências de publicidade deles. A maioria das agências tem brasileiro, são brasileiros ali, né? Então você tem uma comunidade muito grande de brasileiro lá na Califórnia, Los Angeles, que faz hoje produções ali muito forte. Então, por que não a gente não só exportar parar um pouco de exportar a mão de obra e exportar produções inteiras, né? Por que não fazer aqui no Brasil? Então, se a gente fomentar esse campo de produção virtual,
É isso que a gente vai ter aqui. Então, por isso que colaboração. E isso é entre empresas e entre profissionais. Porque não adianta nada. Ah, você é um profissional de produção virtual, pô, bacana. Não é fomentado no Brasil. Agora, quando você tem pessoas falando disso em São Paulo, pessoas falando no Rio, pessoas falando em outros estados, pessoas falando no norte do país, o que vai acontecer? Você vai ter clientes e empresas no Brasil todo querendo produção virtual, porque isso está sendo falado no Brasil todo. E aí, para fechar os produtores, a gente tem aqui entrevista com Ryan Stalford. Ele é o produtor executivo de efeitos visuais, né? Ele participou da trilogia do filme dos macacos, Vingadores, A Era de Ultron. Então foi alguns filmes que ele participou. E aí, algumas perguntas, né? Então, no caso... Então, no que se refere ao trabalho da câmera, você obtém a sensação de câmera muito mais orgânica. Em qualquer tipo de trabalho de câmera de visualização ou keyframe, você obtém um movimento mecânico e muito computadorizado. Qual envolvido foi o seu diretor de fotografia, né? E a gente já começa a sinalizar para o diretor de fotografia, né? Podemos mostrar a ele as previsões e dizer, este é o layout. Então ele entrava no set com os atores e uma vez que nós bloqueássemos e tudo mais, ele descobria qual era a melhor cena naquele momento. Portanto, a previsão naquele momento funcionava apenas como um guia para dizer, precisamos obter essa cobertura. Então eles usaram muito mais como previs, né, nessa produção deles aqui, né? Então, qual o benefício de se utilizar o mecanismo em tempo real? A satisfação instantânea, onde você pode tornar decisões de iluminação em tempo real e pode ver os resultados imediatos delas sem ter que esperar dias pela renderização. Portanto, você está economizando uma tonelada de energia na construção de cenários reais e com equipes enormes e grandes quantidades de equipamento e assim por diante, o que permite que o mundo criativo floresça. Como você vê a evolução de produção virtual? Eu facilmente vejo isso se tornando um ponto em que você está trabalhando em um nível tão alto de qualidade que você pode tirá-lo do palco e colocá-lo no corte em qualquer que seja a sua forma de distribuição. Netflix ou cinemas ou assim por diante. Acho que não é tão longe, talvez daqui a 5 ou 10 anos, eventualmente, você só será limitado pela imaginação do cineasta. Então, poderá haver resultados ali, mesmo com um bônus de poder ajustar as coisas após o fato. O poder da computação é sempre um ponto problemático se seus mundos são muito pesados, se você tem muitas atmosferas, você tem muita vegetação que está soprando no vento ou qualquer um desses fatores, o mundo fica tão pesado que você não pode colocar em tantos quadros quanto necessário para uma reprodução suave. Para chegar a uma taxa de quadro respeitável, é preciso uma tonelada de poder de computação e uma tonelada de dizimar o mundo em um lugar onde você pode ter alguns dos sinos e assobios que o tornam ótimos de se ver, mas perder muitas outras coisas para torná-lo leve o suficiente para ter reprodução em tempo real. Então aqui já você vê que o nosso amigo Ryan Stalford, ele realmente tem uma posição um pouco não tão otimista. Por quê? Porque como ele faz produções muito grandes, como Os Vingadores da Era de Ultron, que é de 2015, ele está falando num poder computacional muito grande pelo tamanho das cenas e a quantidade de coisas que estão acontecendo para fazer em tempo real. Então ele ainda acha, e eu concordo com ele, se for uma produção virtual muito extensa ali, grande,
que exige uma quantidade muito grande ainda de real time, você não vai conseguir fazer tudo da sua produção com os mecanismos de tempo real. Então, isso também, até agora a gente foi muito otimista, mas nós temos que ver também que o Ryan tem razão, que tem muita coisa ainda que vai ter que ser feita na pós, e não significa que o real time veio, dominou e acabou, está resolvido e a partir de amanhã tudo é real time. Não, a gente tem muita coisa ainda que ainda exige que seja feito na pós. Então, voltando no nosso modo de pensar aqui, nosso raciocínio, então a gente tem que ver que nem toda produção pode ser feita em real time. Ok? Então, essa é uma premissa que a gente tira aqui de que ele falou. Então, não é que ele seja pessimista, é que ele está sendo realista, tá? Eu concordo com ele. Você não consegue, às vezes, produzir de tanto elemento que você vai ter na sua cena. Aí pergunto para ele, existe um nível de retreinamento de fluxo de trabalho necessário para alavancar a Virtual Production? Aí é bacana. Aí é uma pergunta que nos traz mais alguma sacada interessante. Vou até já preparar aqui, ó. Em vez de um treinamento de equipe, acho que é mais um treinamento de estúdio. O tempo de preparação é sempre comprometido. Uma vez que você coloca seus chefes de departamento no lugar, você tem suas 20 semanas padrão. Mas na Virtual Production, onde você quer trabalhar com os ativos corretos e lidar com os parâmetros que o filme acabará se tornando, você quer um período de preparação estendido na ordem de 20 semanas extras. Nessas 20 semanas adicionais, você está trabalhando com um departamento de desenvolvimento visual. Então, você tem seu desenvolvimento de script e então um departamento de desenvolvimento de visual estendido. Eu nunca tinha ouvido essa parte, né? Então, um departamento de desenvolvimento visual estendido. Aí, vamos modelar isso dele. O que é esse departamento de visual estendido, né? Em seguida, você traz todos os demais chefes de departamento e leva para onde for necessário, que você tenha componentes fotográficos reais ou esteja fazendo tudo virtualmente, né? Então, ele fala que ele precisa aí, que existe esse departamento de desenvolvimento visual estendido para estar preparando, então, essa parte de script, né? Na parte de script, o departamento no departamento dele que ele vai estar desenvolvendo script, né? E você precisa que tenha um departamento de desenvolvimento visual estendido do estúdio, porque ele acha que tem que ter uma preparação de estúdio um pouco melhor, aí para você conseguir ter o resultado visual que você está esperando, para você aproveitar aí a produção virtual com esse novo conceito. Então, você se vê como um produtor gravitando mais para a produção virtual? E aí vamos ver se ele é otimista ou pessimista, né? Votação. Quem acha que ele é mais pessimista ou otimista? Vamos ver agora. Vamos lá. Isso se resume ao filme em si. Se você tiver demanda suficiente em sequências de computação gráfica para tornar uma pipeline de produção virtual econômica, eu seguiria esse caminho. Eu tenho me envolvido na margem de toda essa coisa com o Planeta dos Macacos, com a franquia do Planeta dos Macacos. Nós não estávamos fazendo a produção virtual completa, mas estávamos usando diferentes componentes dela e, novamente, com o chamado selvagem, e cada um desses componentes torna algumas outras decisões mais fácil e mais palatável para o resto da equipe. Uma das coisas com as quais sempre luto como produtor é colocar o resto da equipe a bordo
com o que pretendemos alcançar. Por exemplo, quando você tem Harrison Ford num set, fazer com que o operador de câmera aponte a câmera para uma caixa de maçã contra Harrison Ford é uma grande luta. Se o filme estiver correto para isso, se houver um personagem de computação gráfica ou um mundo de computação gráfica massivo, eu pressionaria pela produção virtual. Você obterá mais dessa mesma linguagem cinematográfica em seus filmes do que na rota tradicional de efeitos visuais. Então você vê, o Ryan acaba realmente indo para o lado da produção virtual, e ele realmente ele foi realista quando ele disse para a gente tomar cuidado, né, nos caminhos da produção, porque tem vezes que você tem tanta coisa que você vai precisar ser híbrido, né? Você vai precisar ter parte que você faz em computação gráfica no método tradicional e parte que você faz nessa nova metodologia de produção virtual. Então, mas no final ele fala assim que existe uma vantagem muito grande em a gente estar indo nessa direção. Então isso é interessante porque faz a gente chegar aqui um pouco na questão real, né? Então a gente vem mais perto, a gente volta para o chão, né? Então ele pôs a gente na realidade, falando que tem essa questão ainda para se resolver, mas ao mesmo tempo ele fala para a gente que não tem jeito, é uma ida sem volta a produção virtual. Ele vai pressionar para ir para uma linha de produção virtual, principalmente quando ele sente que tem esse espaço, mas ele também sabe que momentos ele vai ter que manter ainda a produção atual pela questão do tamanho, né, da produção. Então, pessoal, eu vou fechar aqui, ficou extenso, eu vou abrir uma sequência dessa aula. Eu acredito que essa aula é a 1.3, nós vamos abrir uma sequência 1.4, porque a gente precisa, ainda tem muito texto e ficou longo esse, tá? E a gente vai fechar agora no 1.4 e depois sim a gente já parte para uma outra parte, que já parte de fluxo de trabalho e produção virtual, mas a gente ainda continua focado nessa parte toda teórica aí, tá? Valeu, pessoal, abração, segue a gente na NOC Boss, se inscreva no nosso canal do YouTube, porque tem muita coisa bacana acontecendo e você vai estar sempre acompanhando o que tem de novidade, o que a gente vai estar trazendo aí de novas experiências, tá? Abração, pessoal, até o próximo módulo, fiquem com Deus aí.